Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é André Luiz e já iniciando mais um vídeo de alguns temas relacionados a assuntos relevantes para a atualidade, assuntos relevantes em matéria política e a diversidades em geral. Estamos estruturando ainda as ideias centrais do nosso canal. Estaremos sempre postando vídeo, sempre que possível. Tentaremos fazê-lo pelo menos 3 vezes por semana de início. Pois muito bem, vamos ao assunto de hoje. Democracia. Democracia é um assunto muito caro para os estados modernos. Este assunto esteve em voga a partir da Revolução Francesa de 1789, quando teve início a Idade Moderna. Ele é caracterizado por direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, porquanto o lema da referida revolução, de liberté, d'égalité et de fraternité, era o lema da Revolução Francesa que buscava assegurar regimes democráticos, regimes igualitários. Havia um sistema feudal implantado, onde havia a figura do monarca, havia o clero, haviam alguns privilegiados, em detrimento da população de um modo geral, que pagava altos tributos, que vivia no campo, muitas vezes sem direitos básicos. Não tinha direito na participação política das decisões do Estado. Por isso, essa inspiração iluminista surgiu a Revolução Francesa, que culminou com o advento do Estado moderno, um Estado democrático de direito, que inicialmente era um Estado liberal, um Estado meramente que assegurava direito de liberdade, direito de igualdade, mas não era uma igualdade material, uma igualdade que de fato introduzia os mais marginalizados para o centro da sociedade. Simplesmente dizia no papel que todos eram iguais e daí para frente todos teriam que buscar por si só essa igualdade material. E isso, com o transcorrer dos anos, revelou-se impraticável. Insta salientar que a democracia, tal como conhecemos hoje, foi desenhada por Montesquieu, inspirado certamente em Aristóteles de Stagira, que no século V a.C., Aristóteles imaginou que o Estado deveria ser composto por poderes distintos e harmônicos entre si. E Montesquieu aperfeiçoa, foram tantos outros pensadores na mesma toada, até que se chega à ideia de um poder estatal tripartite, constituído essencialmente de executivo, o Estado de administração, legislativo, que é o que institui as leis, e o judiciário. O legislativo cumpre a função central do Estado do Direito na medida em que o Estado de Direito é o Estado que vige a regra da lei. Todos estão sujeitos da lei, governantes e governados. E numa vertente cada vez mais moderna, seguida aí do advento da Constituição dos Estados Unidos, com o aperfeiçoamento, com o advento da Constituição de Weimar, na Alemanha, e também na Constituição do México. E mais recentemente aqui, no nosso país, com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Uma das constituições que mais trabalhou a matéria atinente a direitos democráticos. Todavia, no atual cenário, muitas vezes se vê em crise. Há uma leve impressão de que esse sistema vem sendo questionado em alguns momentos. É um judiciário que às vezes legisla, um executivo que também legisla, usando de forma atípica seus poderes, pois, a rigor, o Estado administração, o executivo administra, o legislativo julga, e o judiciário, que deve legislar, por vezes, se vale demais das CPIs ou CPMIs, comissões parlamentares ou comissões parlamentares mistas, para julgar, que também é uma função atípica do Poder Judiciário.
Pois muito bem, em que pese tais eventos, isso por si só não desnatura a democracia, pois são instrumentos previstos no sistema de freios e contrapesos no Estado democrático de direito da atualidade. Mas a democracia é um valor muito caro para o Estado. Ela assegura os direitos de liberdade, os direitos de igualdade de todos perante a lei. Ela assegura direitos fundamentais para o homem livre, para a sociedade e também direitos de fraternidade. Não fosse a democracia, haveria um sério risco para esses que têm sido amparados hoje pelo Corona Voucher, um auxílio que o governo instituiu, mesmo um governo de inspiração teoricamente liberal, viu-se na contingência de flexibilizar esse pensamento e acenar para uma política mais assistencialista no momento de crise, de fragilidade, tanto institucional, que é um outro tema nesse caso, mas foi uma fatalidade aí devido à Covid-19, coronavírus, e o governo acena dessa forma, mas isso devido a normas preconizadas no texto constitucional da Carta Magna, instaurada em 1988 no Brasil. Portanto, pessoal, a democracia é um tema da mais acentuada relevância no nosso Brasil contemporâneo, no Estado democrático de direito, e ela deve ser preservada. É preocupante, por vezes, alguns acenos que dão a impressão de uma possível flexibilização, um possível comprometimento desse sistema. Mas a democracia se defende por seus próprios meios. The System Check of Balance and Balance, o sistema de freios e contrapesos, assegurará que o regime seja preservado a todo custo. A sociedade civil organizada também mostra pelas pesquisas estatísticas o seu interesse na manutenção do regime posto. Dita essas palavras, fica aí a reflexão do aspecto histórico de como surgiu, por vezes, o flerte com movimentos totalitários que remontam a ideias anacrônicas, a ideias obsoletas, ideias superadas pelo processo histórico, deve-se muitas vezes à ignorância do que houve no passado, na medida em que o cidadão de bem, o cidadão informado, tem conhecimento de seus direitos, tem conhecimento do processo histórico, ele não será simpatizante a certas manobras que põem em risco a democracia, sem querer defender aqui bandeira política ou coisa do gênero. Tratar meramente do Estado democrático de direito, regime democrático no qual vivemos, que a história demonstra que ainda é o mais apropriado para uma sociedade civilizada contemporânea do século XXI. E assim encerro por hoje mais um vídeo espontâneo. Estamos estruturando o canal, falaremos de outros temas, de repente atualidade, notícias, filosofia, política, entre outros. Podemos aperfeiçoar ainda mais, contando com a colaboração, de cada um de vocês. Peço que subscrevam, que comentem, compartilhem. Aqui é André Luiz e vejo vocês na próxima. Até mais, ótima semana.